Essa Coisa de Natal, por Mark Dever, publicado pela editora Fiel. Introdução. O Natal pode ser uma época maravilhosa. A árvore cheia de luzes e a mesa de jantar farta de comida e a sala repleta de amigos e familiares, mas o que sobra quando as luzes se apagam, a comida acaba e as pessoas se vão? Para muitos, o Natal é só uma divertida celebração. O Natal é como o remate ou final da piada, sem a piada. É como uma série de soluções para problemas que você nunca levantou. E se festejar o Natal sem celebrá-lo significasse perder a verdadeira alegria do evento? Essa Coisa de Natal, faltavam apenas alguns dias para o Natal, e Tom havia procurado à exaustão um presente para Sarah. Finalmente, ele pensou ter encontrado. De todos os lugares, ele o encontrou no sótão. Ele não sabia exatamente o que era, mas era belíssimo e Tom pensou que ficaria legal na prateleira sobre a lareira. Parecia ser feito de latão, mas tinha apenas alguns centímetros de altura e, com certeza, precisava de polimento. Ele o pegou, colocou no bolso e desceu furtivamente as escadas. Mais tarde naquela noite, enquanto Sarah embrulhava presentes no outro quarto, ele silenciosamente o poliu até deixá-lo reluzente. Tomando um embrulho especial, ele também embrulhou o seu presente, acrescentou-lhe um laço, pôs um cartão, no qual escreveu o nome de Sarah e colocou-o sob a árvore de Natal, pronto para a manhã de Natal. A manhã de Natal chegou e eles trocaram seus presentes. Sarah sempre ficava feliz em receber presentes de Natal e gostou daquele de um modo especial. Lindo, e o acertou em cheio, foram algumas das palavras que vieram à sua boca, mas, no fim das contas, ela disse o mesmo acerca de quase todos os presentes que receberá naquela manhã. Finalmente, depois de encará-lo entusiasticamente por alguns instantes, ela pensou e perguntou a Tom: "Mas o que é isso?" Preparado para a pergunta, Tom respondeu: "Eu imaginei que você fosse perguntar isso. Não tenho certeza do que é. Acho que é parte de um antigo ornamento, um cachimbo, uma ferramenta ou algo assim, mas pensei que ficaria muito legal na prateleira sobre a lareira." "Mas o que é, Tom?" De novo, Tom parou, um pouco irritado. "É uma coisa de Natal", disse apressadamente. "Digamos que é apenas uma coisa." Depois de olhar para o presente, e silenciosamente balbuciar as palavras, Sarah hesitou e, então, disse com um sorriso: "Certo, é uma coisa de Natal. Vamos colocá-la bem ali." Deslizando a mão pela prateleira, derrubando alguns dos cartões de Natal que havia recebido, Sarah abriu espaço para a coisa de Natal, colocando-a bem no meio. Uma tradição de Natal havia nascido. Tom havia polido o latão e ele parecia bem festivo com os enfeites vermelhos e verdes na prateleira ao redor e, sempre que alguém lhes perguntava o que era, eles só diziam: "Uma coisa de Natal." O que Sarah realmente queria de Natal, naquele ano, custava pelo menos algumas centenas de reais a mais do que a coisa de Natal, custará e algumas centenas de reais além do que o pequeno salário de Tom podia pagar. Alguns anos antes, os pais de Sarah haviam lhe dado um belo relógio de chão, feito pelo seu avô. Era alto, um pouco rústico, mas lindamente entalhado e polido. Sarah sempre se lembrava dele. Ele ficava na casa de seus avós, no topo da escada, como se os estivesse guardando, tic-taqueando o tempo com precisão e soando a cada 15 minutos. Ela gostava de ouvi-lo, de fitá-lo, de ver seu avô lhe dar corda, de brincar perto dele com ele, ao ponto de, certa vez, para o assombro de seu avô, transformá-lo em uma casa de bonecas. Em resumo, ela amava aquele relógio e o que realmente queria de Natal, naquele ano, era fazê-lo funcionar. Com efeito, ele não funcionava desde que fora retirado da casa de seu avô, anos atrás. Vários membros da família tentaram consertá-lo nos anos seguintes. Vizinhos mexeram nele, mas ninguém sucedeu em resolver o problema. Então, alguns meses atrás, Tom telefonara para 2 lugares que trabalhavam com relógios de chão. Ele descreveu o relógio e o problema. Ambos os lugares lhe asseguraram de que, quase com certeza, poderiam fazer o relógio voltar a funcionar, mas ambos também lhe disseram que o custo certamente seria de algumas centenas de reais. Aquilo era muito mais do que Tom e Sarah tinham e, por isso, o relógio do avô de Sarah permaneceu ali parado. Foi alguns anos depois que a coisa mais impressionante aconteceu com o relógio de Sarah.
Andy, um amigo do trabalho de Tom, estava na casa deles, ajudando-os a pôr alguns enfeites de Natal a tempo para um jantar entre amigos que fariam naquela noite. Como sempre fazia ao visitar a casa deles, Andy passou alguns instantes olhando para o relógio de chão, abrindo a sua porta, puxando esta peça, empurrando aquela e, enfim, apenas balançando a sua cabeça. Eu tenho certeza de que você poderia fazer aquilo funcionar, Tom, disse ele. Eu também, disse Tom, mas nós não temos agora sequer o dinheiro para tentar. Logo depois de dizer aquilo, Tom se abaixou e tirou a coisa de Natal de sua caixa. Ele a havia limpado profissionalmente desde aquele primeiro ano no qual a dera a Sarah e, a cada ano, eles passaram a gostar mais e mais dela. Era uma coisa que, de algum modo, simplesmente parecia apropriada, embora eles não soubessem exatamente o que era. Quando as pessoas lhes perguntavam sobre ela, eles não podiam fazer outra coisa senão se entreolharem, sorrirem e dizerem juntos: é uma coisa de Natal. Certa vez, a esposa de um dos amigos de Tom até mesmo quis comprá-la deles, para que pudesse usá-la em suas decorações. Ela havia se tornado parte de suas celebrações de Natal. Quando Tom ia colocar a coisa de Natal sobre a lareira, Andy a fitou e perguntou-lhe o que era. Apenas uma coisa de Natal, disse Tom. Onde você conseguiu isso? Perguntou Andy, apalpando o objeto. Tom lhe contou a história de como o encontrara no sótão, em um Natal anos atrás, quando eles passavam por um período bastante difícil, de como ele o polira e o dera a Sarah e de sua vida subsequente como uma coisa de Natal oposta sobre a lareira a cada mês de dezembro. Andy permaneceu olhando para a coisa por um momento e, então, disse: Você se importa se eu tentar algo com isso? Pergunto. Pode ser que arranhe um pouco. Tom fitou-lhe com estranheza e disse: Não. Primeiro, ajude-me a deitar o relógio de lado, disse Andy. Cerca de 1 hora depois, não havia mais a coisa de Natal sobre a lareira. A coisa de Natal estava de novo no lugar que lhe pertencia e o relógio do avô de Sarah estava, finalmente, funcionando outra vez, graças à coisa de Natal. Para muitas pessoas, a celebração de Natal que temos em nossa cultura é um pouco como aquela coisa de Natal. Encontrada no sótão da tradição familiar, há nela alguma beleza. Com o passar dos anos, ela adquire um valor sentimental ou não é tão útil, mas é apreciada. Penso eu que isso ocorre, provavelmente, porque Jesus também é assim para muitas pessoas. Nascido um pequeno bebê, no silêncio de uma manjedoura, em algum lugar com camelôs e homens sábios e pastores. Promessas angelicais de paz e uma misteriosa estrela no céu. Eis aqui aquela cena de nascimento, tal como descrita por um autor do The New York Times anos atrás, e Natal em Belém. O sonho antigo, numa noite fria e sem nuvens, o brilho de uma estrela resplendente, o aroma de incenso, pastores e homens sábios prostrando-se de joelhos em adoração ao meigo bebê, a encarnação do perfeito amor. Este simples afresco é tão rico de significado que, embora representado sobre a lareira ou na mente, parece pender, completo em si mesmo, em algum lugar na eternidade. Contudo, o Natal não é simplesmente uma celebração do nascimento humano, com todo o mistério, dor, esperança e alegria que há nele. É a celebração de um nascimento em particular e, se eu puder ser perdoado por perguntar, o que há de tão importante nesse nascimento? Por que nós deveríamos celebrar esse nascimento de modo tão especial como fazemos? Outras pessoas nasceram em cenários muito mais rústicos. Outras pessoas nasceram com muito mais pompa e cerimônia. Por que esse nascimento emociona as pessoas de tal maneira que os anjos descem, homens sábios viajam e há até mesmo um sinal celestial? Como dizem os cânticos, por que devem o cantar os céus e a natureza? Por que devem o vós, todas as nações, aclamá-lo alegremente? Tudo por causa deste bebê.